Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica semanal, os nossos conflitos e paralelos, e hoje nós vamos falar um dos últimos personagens a serem discutidos aqui nesta série. Hoje o nosso tema é um vaso precioso para Jesus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, se prepara para mais um Conflitos e Paralelos. Nosso personagem de hoje é Paulo, ou, como era chamado antes, Saulo. Saulo quer dizer aquele que foi muito desejado, aquele que foi muito pedido, foi muito esperado. Ele muda o seu nome num determinado ponto do seu ministério, ele muda o seu nome para Paulo, que quer dizer pequeno, de baixa estatura, baixinho. Então, Paulo, como é mais conhecido, ou Saulo, como era conhecido antes do seu ministério com Jesus. A família de Saulo é desconhecida, isto é, a gente não sabe o nome do pai, o nome da mãe, do avô, enfim, de onde ele veio em termos mais diretos em relação à sua família. Mas nós sabemos que ele era da tribo de Benjamim. Ele nasceu numa cidade, não dentro da terra de Israel, mas numa cidade que pertencia à Grécia, ou seja, que ela era conquistada da Grécia. Portanto, ele é de Tarso, na Cilícia. Essa Cilícia é uma região da Ásia Menor. E era uma região da Grécia, ou seja, era uma cidade grega com toda a cultura grega. Paulo foi criado numa cultura grega. Ele tinha, entretanto, cidadania romana. A gente não sabe ao certo como ele, sendo de uma cidade grega, ele poderia ter cidadania romana. Muito provavelmente o seu pai, o seu avô, enfim, um deles é que tinha essa cidadania adquirida de alguma das formas com as quais podia ser adquirida, além do nascimento, e passou então esta cidadania para Paulo. Aqui nós estamos vendo um mapa da localização de Tarso. O amado está vendo aqui, Tarso fica aqui, então aqui é a Cilícia, tá? Então aqui Tarso era uma cidade próxima ao litoral. E aqui eu coloquei algumas outras cidades só para que a gente possa ter uma ideia de distância, localização, enfim. Aqui a Antioquia, que nós vamos falar bastante, era um ponto um centro onde ele irradiava as suas visitas, as suas missões, as suas viagens, tá? E aqui embaixo nós vamos ver, né, passa aqui pela Fenícia, aqui é a Cesareia Marítima, onde ele ficou preso por muito tempo. Só para nós localizarmos, Tiberíades fica aqui, portanto, esse é o local do Mar da Galileia, onde Jesus centralizou o seu ministério e onde a maioria dos discípulos, os apóstolos, ou nasceram, trabalhavam, enfim. Então aqui nós temos a Galileia, aqui o mar de Tiberíades. Então era possível chegar a Tarso, na cidade de Tarso, ou viajando rapidamente para Cesareia, porque é bastante perto, e depois de navio para Tarso, havia um porto, lá também é uma cidade litorânea, ou então, se você preferisse, você poderia ir a pé por aqui. Né? Então, era um caminho um pouquinho mais longo, mas era possível. Aqui, os amados estão vendo os restos, né, da cidade de Tarso, a parte velha, então, de Tarso. Aqui vocês veem uma estrada, né, uma rua, e aqui os restos das construções. Ao fundo é possível visualizar a cidade nova, a cidade moderna de Tarso. Ela ainda é
habitada, existe ainda habitação, pessoas que moram lá. Essa aqui é uma outra imagem vista de uma outra forma, tomando a fotografia de um outro jeito, alguns restos, né, das residências e das construções que formavam a cidade de Tarso. Muito bem. Saulo, vamos colocar assim, Saulo, depois Paulo. Saulo era um fariseu. O amado já sabe o que é um fariseu. Se o amado não souber o que é um fariseu, eu recomendo, nós temos um vídeo onde nós falamos de todas as seitas, de todos os movimentos ideológicos, religiosos que ocorreram no tempo de Jesus. Ele era fariseu e ele estudou os ensinamentos, aquilo que Gamaliel havia ensinado. Gamaliel, ele é descendente de Léo, um dos mais famosos fariseus, um dos mais famosos mestres da lei. Então, ele estudou com, dizem alguns que com Gamaliel. Diz ele, Paulo escreve, que ele estudou, ele foi formado, ele recebeu os ensinamentos aos pés de Gamaliel. Agora, essa expressão aos pés de Gamaliel, pode ser que ele tenha recebido diretamente de Gamaliel. Alguns dizem que não há registro de Saulo de Tarso como um aluno de Gamaliel. Então, o que pode ter acontecido é que quando ele fala aos pés de Gamaliel, ele tenha estudado os ensinamentos de Gamaliel, ou seja, aquilo que Gamaliel deixou como ensinamento. Então, isso realmente, nós não podemos provar que ele foi aluno de Gamaliel. E a expressão aos pés de não quer significar efetivamente que ele tinha sido um aluno direto de Gamaliel. De qualquer forma, ele trouxe todo esse conhecimento do mundo judaico, do conhecimento judaico, né, das escrituras, da Bíblia, que ele vai utilizar durante toda a construção, durante todo o seu ministério. Para sobreviver, apesar de que, dizem alguns, ele era de uma família rica, exatamente por ter ido a Jerusalém estudar, isso denota que ele era de família rica, mas de qualquer forma, ele tinha uma atividade para sobreviver. Ele não sobrevivia do ministério, não sobrevivia das missões. Ele era fabricante de tendas. Ele aparece na Bíblia, a primeira vez em que é citado na Bíblia, fala-se a respeito do que aconteceu com Estevão. Estevão, um dos primeiros discípulos, depois que Jesus morre, um dos primeiros discípulos dos apóstolos, que trabalhava com os apóstolos como diácono, ele, por conta do seu ministério, nós temos um vídeo, um pouquinho mais para frente os amados vão ver, por conta do seu ministério, ele acabou sendo perseguido, ele foi diante do sinédrio e a turba, a multidão, pega Estevão, retira do sinédrio, apedreja até a morte. E as roupas daqueles que estavam apedrejando, capa, enfim, são depositadas, são colocadas para que um jovem de nome Saulo guarde, cuide destas roupas enquanto eles matam Estevão. E diz a palavra que ele aprova isso, que ele consente nessa morte. Tá? Nesta fase, ele se torna um dos maiores perseguidores dos chamados cristãos. O nome cristão só vai aparecer um pouquinho mais para frente. Estou colocando aqui exatamente para que o amado se localize. Né? Então, nos primeiros dias, nos primeiros tempos, nós temos os perseguidores aí dos cristãos e Paulo, o Saulo, é o principal deles. Então, ele persegue, aprisiona, vai atrás, denuncia. Então, ele é uma pessoa bastante violenta e profunda neste combate aos cristãos.
Muito bem, isso não dura muito tempo, porque num determinado momento ele diz na palavra que ele pega cartas desses principais do templo e ele vai para Damasco para continuar esta sua missão de perseguição em Damasco. Por que isso acontece, Eleni? Porque como eles estavam sendo perseguidos em Jerusalém e próximos ali de Jerusalém, muita gente acaba saindo de Jerusalém e acaba indo para vários lugares. Um desses lugares que eles vão é efetivamente Damasco. Então o que Paulo faz? Paulo pega uma carta para autorização para prender e para levar diante do Sinédrio, ele pega uma carta e vai para Damasco. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, né, onde Jesus lhe pergunta, por que me persegues? Né, e ele diz, mas quem é você? Quem que eu estou perseguindo? Né? E ele e essa voz, essa luz ofuscante diz, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E ele fala aqui, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O que quer dizer isso? O aguilhão era um instrumento de tortura que se assemelhava ao aguilhão dos escorpiões, que fica na ponta da cauda do escorpião e que ele usa para injetar o veneno. Extremamente dolorido, é um instrumento de tortura que foi feito nessa imagem. Então, Jesus diz, dura coisa é recalcitrar, quer dizer, é lutar contra o aguilhão, que é contra esse instrumento de ferir. Em Damasco, ele é instruído, então, na verdade, para ser levado, os que o acompanhavam, eles o levam para a casa de uma pessoa de nome Judas. E ali ele é instruído a aguardar. Ele está cego, ele não enxerga nada, ele está perdido, ele não tem absolutamente nenhuma noção do que está acontecendo, de onde ele está. Ele está em jejum e em jejum ele espera então a visita de uma pessoa. Ao mesmo tempo em que isso acontece, Deus manda mensagem para Ananias. Ananias recebe uma mensagem e diz, vá lá numa determinada rua, na rua direita, que é a Rua dos Bazares, na casa de um Judas, e lá eu quero que você cure e que você fale com Saulo de Tarso. Muito bem, Ananias ele fica absolutamente apavorado porque a fama de Saulo é exatamente a de prender as pessoas, bater nas pessoas, maltratar as pessoas, ir contra aqueles que eram cristãos. Então o que acontece quando Deus fala isso para ele, ele diz, Deus, mas o Senhor está me entregando na mão do inimigo assim? Aí ele diz, este é um vaso precioso nas minhas mãos. Eu vou fazer dele um grande na obra no ministério de Jesus, ou seja, no evangelho, na transmissão da palavra, na transmissão dos ensinamentos e na execução daquilo que o reino precisa. Então, ele ouve Deus e ele, obediente, ele vai diante do inimigo, daquele perseguidor, daquele malfeitor dos cristãos, e ele ora por Saulo. Ele cura Saulo, caem-se-lhe as escamas dos olhos, ele consegue enxergar, e aí ele batiza, e ele é batizado, Saulo é batizado no Espírito Santo. A partir desse momento, ele deixa de ser um perseguidor e a partir deste momento ele passa a segunda fase da sua vida.
Paulo tem algumas fases importantes. A primeira fase, que era essa fase toda de preparação do judeu, essa fase de entender as tradições, de entender a Torá, a lei de Moisés, de ser treinado, formado naquilo que caracteriza o judeu. Uma segunda fase, um ponto de mudança, é exatamente a fase em que ele se encontra com Jesus, com essa luz, com essa iluminação maravilhosa, a presença de Jesus, a fala de Jesus, e depois a sua conversão, que ocorre por ocasião em que Ananias ora por ele e as escamas, ou seja, a cegueira espiritual cai, a cegueira espiritual é retirada. E aí ele passa por uma segunda fase na sua vida, que é uma fase de ministério, é uma fase de levar a palavra, de levar o evangelho, de levar a mensagem de Jesus. E uma terceira fase nós vamos ver lá na frente, quando esse ministério dentro das terras próximas a Israel e da Ásia Menor e na Grécia, ela cessa e aí ele vai para o poder, ele vai para Roma e ele faz o ministério em Roma. Muito bem, esta é Damasco. Helene, mas são prédios atuais? Sim, são prédios atuais. Aqui embaixo você está vendo uma visão panorâmica da cidade de Damasco. Era uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade bastante relevante. Lembre-se que Damasco era a capital da Síria. E a Síria foi um inimigo importante do povo de Israel, do reino de Israel, do reino de Judá. Fez guerra muitas vezes contra o povo de Deus. E esta Síria, que era um império importante, tinha como capital Damasco. Portanto, Damasco não era uma cidade pequena, era uma cidade importante, era uma cidade grande, muito grande. E esta fotografia aqui em cima é uma fotografia atual. Se me não falha a memória, ela foi tirada o ano passado, no máximo, e ela está mostrando esses restos, esses escombros aqui que você está vendo, é o resultado da guerra que acontece na Síria. Existe uma guerra civil, existem pessoas que estão lutando, brigando e se matando na Síria. Principalmente uma perseguição dos sírios que não são cristãos aos chamados cristãos. Agora eu estou falando de 2020, não estou falando lá de trás, eu estou falando de 2020. Então ainda existe essa perseguição, ainda existe essa perseguição. Então existem aqui bombas, existem aqui pessoas sendo mortas por tiros, exatamente porque há uma guerra civil e principalmente questão religiosa envolvida nisso. Continua a mesma situação de perseguição desde aquela época até agora e muito mais em alguns lugares. Muito bem, o seu ministério ele inicia nessa circunstância. Então, à medida em que ele se converte, agora ele passa a visitar todas as sinagogas. Lembrem que eu expliquei aos amados que o culto no templo ele tinha perdido um pouco essa importância. O centro agora do culto do judaísmo, onde os judeus se encontravam, discutiam a lei, estudavam a lei, eram as sinagogas. Então, o que é que Paulo começou a fazer? Paulo começava a ir nas cidades onde ele conhecia, ele ia nas sinagogas e como ele tinha um conhecimento muito bom, ele havia estudado aquilo que Gamaliel havia ensinado, ele ia lá e ele ensinava, ele também falava nestas sinagogas. Só que agora ele falava sobre Jesus. Muitas vezes não era aceito
esse ensinamento não era aceito. Muitas vezes o que acontecia é que ele tinha que sair do lugar e ir aos gentios. A gente vai ver isso é muito nítido na vida dele. Se o amado, quando ler Atos, vai observar que ele tinha esse hábito. Ele chegava numa cidade, ia na sinagoga e ele ficava ali até que os judeus falassem alguma coisa, os expulsassem da sinagoga, o perseguissem. Isso aconteceu em Damasco, então ele foi perseguido, ele teve que sair de lá. E aí, quando ele era perseguido, quando ele era expulso da sinagoga, ele continuava o seu ministério, ele continuava as pregações, os ensinamentos, às vezes nas casas das pessoas. Casas de judeus e casas de gentios, principalmente. Aqui é que nós vemos o plano de Deus de, uma vez que o seu próprio povo não aceitou totalmente a palavra de Jesus, então abre-se a oportunidade para os que não eram judeus, para os outros, os chamados gentios. Então, nessa circunstância, ele vai para Jerusalém, ele foge, ele vai se encontrar com os discípulos, só que os discípulos não queriam saber dele. Por que não queriam falar ou não queriam encontrar com Paulo? Exatamente porque todo mundo sabia que ele era um perseguidor de cristãos. Então ele estava vendo na própria pele, ele estava sofrendo na própria pele aquilo que ele infligia nos demais. Então agora ele estava sofrendo essa perseguição. E aí o que acontece é que ele encontra um velho conhecido chamado Barnabé, e Barnabé era conhecido também dos discípulos. Então, Barnabé, ele tanto conhecia os discípulos quanto ele conhecia Saulo. O que Barnabé fez? Ele disse, não, pera lá, vem cá, Paulo, vem aqui que eu vou te apresentar Pedro, João, André, Tiago, e ele acaba apresentando os discípulos para Paulo. Paulo, então, fica conhecedor, ele conhece agora, ele trava a amizade e tem um ministério complementar com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Muito bem, em Jerusalém ele começa a pregar também. Então aquilo que ele estava fazendo lá em Damasco, agora ele começa a fazer em Jerusalém. Ele começa a pregar. E os judeus que não aceitavam essa pregação, eles começaram a perseguir então Paulo. O que acontece é que ele sai de Jerusalém, ele é perseguido ali, ele sai de Jerusalém, ele vai para a Cesareia Marítima. Lembrem-se, nós mostramos agora há pouco o desenho, o mapinha onde fica a Cesareia Marítima, e de Cesareia ele segue para a sua cidade, para Tarso. Aqui, Tarso de novo, estou mostrando de novo agora outras imagens. Então, Tarso é uma cidade litorânea, está aqui o porto de Tarso, né? Tem um naviozinho, inclusive, aqui, certo? E ela se estende para cá. E aqui vocês veem os restos, aquele caminho que eu mostrei agora há pouco para vocês, e a cidade nova lá atrás. Então, aqui é um sítio arqueológico da cidade de Tarso. Muito bem. E aí nós temos uma coisa estranha, porque ele meio que desaparece por alguns anos. Por algum tempo ele acaba desaparecendo, não se tem notícia do que ele fez nesse meio tempo. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem, que quando isso aconteceu tudo, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto e foi fazer uma preparação espiritual para o seu ministério. Nós não temos prova disso e a Bíblia não fala isso. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que neste meio tempo, entre ele fugir de Jerusalém para Tarso e começar o seu ministério na Antioquia, ele ficou no deserto por um tempo. De qualquer forma, em Tarso,
Em outros locais, ele fazia aquilo que nós dissemos a vocês. Ele ia nas sinagogas, pregava nas sinagogas, até o momento em que alguma coisa dava errada. E aí ele ia para as casas, e ali nas casas ele falava tanto para judeus quanto para gentios. Não interessa agora a origem deste povo, interessa que eles estão ouvindo a palavra de Deus e eles estão se convertendo. Nesse ponto, o que acontece é que Barnabé estava trabalhando na Antioquia. Cuidado aqui que nós temos duas Antioquias. Nós temos uma Antioquia da Síria, localizada no território da Síria, e uma Antioquia localizada num outro território na Ásia Menor, chamada Psídia. Então a gente tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. Barnabé havia se deslocado para a Antioquia da Síria e lá ele estava fazendo o seu trabalho missionário. O problema é que o trabalho era bastante volumoso, era muito trabalho, era muita coisa para uma pessoa só. E aí Barnabé se lembra, poxa vida, mas Paulo podia me ajudar, né? Ele podia estar aqui comigo fazendo o ministério, né? Fazendo o trabalho de Jesus. Então o que acontece é que ele manda buscar, ele manda chamar Paulo. E Paulo vai. Paulo vai para Antioquia e Antioquia passa a ser agora um local de radiação do seu ministério. Ou seja, toda vez que ele vai para os lugares onde ele precisa ir, depois, ao final, ele volta para Antioquia para dar satisfação do que ele estava fazendo no seu ministério. Então, da Antioquia, num determinado momento, existe um profeta neste local, e este profeta ele é revelado a ele, e ele revela à igreja que haverá fome na Judéia. Onde que é a Judéia? Lá perto de Jerusalém, estou falando lá em Israel. Então, ele está na Síria, ele está na Antioquia. Então, eles ouvem que haverá fome na Judéia. Então, o que eles fazem? Eles reúnem material, eles reúnem um auxílio e eles escolhem Paulo para ir até Jerusalém, levar este auxílio para a população de lá, que eventualmente passaria fome. E ele faz isso. Então ele volta para Jerusalém e leva com ele esse auxílio. Antioquia da Síria, essa daqui, é uma cidade próxima ao mar. Aqui uma imagem aérea, está aqui o porto da Antioquia, né? Aqui o mar, e aí nós temos toda a cidade nova, a cidade moderna. A cidade antiga, os amados estão vendo aqui, dá para ver, né, pela foto que foi tomada de baixo, eu consigo enxergar lá no fundo as montanhas, tá? Aqui a entrada da cidade, e aqui uma foto mais de perto dessas colunas que formavam a cidade. Essa aqui era do tempo de Paulo. Hoje só existe ruína e existe a cidade nova, a cidade moderna de Antioquia da Síria. Muito bem, uma vez que ele volta de levar esse auxílio para o povo, ele empreende agora ele recebe um chamado para começar as suas chamadas viagens. Paulo vai fazer 3 grandes viagens. E sempre que ele faz essa viagem, ele inclui aí Jerusalém, volta, faz o relatório em Jerusalém para os discípulos, para os apóstolos, e depois ele vai para Antioquia, fechando o circuito das suas viagens. Então, ele está em Antioquia, portanto, ele sai a partir de Antioquia. Entende-se que entre os anos 47 e 48 depois de Cristo, tá? Então, Jesus já é morto há algum tempo e ele começa a empreender esta viagem. O que ele faz? Para onde ele vai? A primeira parada dele é a ilha de
Chipre. A gente já vai ver onde é que é essa ilha. E aí ele vai pregar, e aí ele vai levar a mensagem. Quando ele passa por lá, então ele vai para Pafos, é uma localidade, e ali existe um governante romano. Os amados sabem que nesta época quem dominava toda aquela região era o Império Romano e existia um imperador que era o governador máximo de tudo. Mas era muita terra. Então o que eles faziam? Eles dividiam em regiões menores e aí eles iam colocando seus representantes para governar, para administrar esses pontos menores. Nesta região, em Pafos, existia então o que eles chamavam de procônsul romano. Procônsul romano era um governante tinha uma posição intermediária na hierarquia, ele não era o máximo, mas também ele não era qualquer pessoa. Ele tinha um poder razoável nessa localidade toda. O nome dele era Sérgio Paulo e ele acaba se encontrando com Paulo, né? Paulo e Sérgio Paulo se encontram. Paulo prega para Sérgio Paulo e ele se converte. É um romano convertido. Nós temos aqui as primeiras grandes conversões de Paulo. Dali eles vão para Perge, saem dali, eles caminham na Ásia Menor e eles estão juntos, é Barnabé, ele e uma outra pessoa de nome João Marcos. João Marcos era parente de Barnabé. Alguns dizem que esse João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Alguns dizem que não, alguns dizem que sim. Enfim, nós não temos certeza absoluta de que foi ele. Existem algumas pessoas que falam que sim. Aqui, inexplicavelmente, sem razão nenhuma, João Marcos diz: eu não quero mais ir com vocês, eu vou voltar para Jerusalém. E ele abandona, ele larga Barnabé, ele larga Paulo ali e volta para Jerusalém. Isso, na verdade, deixa Paulo bastante, não irritado, mas ele deixa Paulo um pouco desgostoso e João Marcos perde um pouco daquele conceito que ele tinha diante de Paulo. E vai mudar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que depois, com o tempo, João Marcos ele muda um pouquinho e pela obra, né, de Barnabé, Barnabé ajuda isso, e depois ele acaba sendo um auxiliar valoroso de Paulo, chegando ao caso de que quando Paulo já está no final da vida, ele pede para que mandem João Marcos ajudá-lo, né? Ele pede auxílio a João Marcos. Muito bem, de Perge eles vão para Antioquia da Psídia, portanto é outra Antioquia. Eu estou falando lá na Ásia Menor, num local de nome Psídia. Então eles vão para esta Antioquia e depois eles vão para uma cidade chamada Icônio. De Icônio eles descem para a cidade de Listra e uma outra cidade bem próxima chamada Derbe. E aí eles voltam pelo mesmo caminho, então eles fazem a ida e fazem a volta pelo mesmo caminho em que seguiram inicialmente. Então vejamos aqui, esta Antioquia da Psídia. Vocês veem aqui os montes lá da Ásia Menor. Aqui vocês estão vendo também os escombros, os restos da cidade, não é escombro, é resto de cidade, é um sítio arqueológico aqui também. Tá? Aqui uma fotografia, a pessoa que tirou a fotografia está na Antioquia e está fazendo uma foto do ambiente, então vocês veem ali os montes lá atrás. Da Antioquia da Psídia eles vão para Perge, esta é uma fotografia de Perge, uma fotografia quase que aérea de Perge, e vocês veem aqui estruturas que são tipicamente romanas, né? Então essas ruas com colunas que são típicas
também da cultura grega, dependendo do tipo da finalização da coluna, você já reconhece como grega ou como romana. Mas aqui vocês estão vendo uma área grande, que era um circuito, e aqui vocês estão vendo o tipo de um circo, que era um tipo de um coliseu. O grande coliseu está em Roma. Em algumas cidades importantes, eles faziam coliseus menores. E ali dentro faziam as provas, as pessoas eram levadas a lutar entre si, os gladiadores, ou fazer a luta contra as feras bestas, ou seja, contra animais, ursos, leões, tigres, onças, enfim, o que eles conseguissem colocar. No final, quando os romanos começaram a perseguir os cristãos eram colocados aqui junto com estas feras a serem destroçadas, despedaçadas, porque não negaram a sua fé. E aqui o amado está vendo as colunas e restos da cidade de Perge. Então Paulo andou por ali e pegou nesta região. Aqui nós estamos vendo Icônio, nós não temos nenhuma foto do Icônio velho, a cidade como antiga, nós não encontramos fotos a respeito dela, mas aqui vocês estão vendo algumas fotos da cidade moderna de Icônio, ela ainda existe. Listra está aqui, esta é uma foto da parte moderna de Listra, e aqui vocês encontram o Tel, que é, na verdade, a montanha formada pelos restos arqueológicos de cidades anteriores. Então, a cidade antiga de Listra, ou onde Paulo andou, ficava nesta parte aqui. E aqui embaixo, os amados estão vendo a cidade moderna de Listra. Uma cidade com características normais das cidades modernas. Depois, em Derbe, nós temos esta foto panorâmica aqui de Derbe. Os amados não conseguem enxergar aqui os restos da cidade, então ela não é visível. E aqui existe uma gravura, um desenho da época a respeito de Perge. Aqui, então, o caminho de Perge, e os amados estão vendo uma caravana bem pequenininha, com 3, 4 camelos, né, se dirigindo, então, àquela localidade. O mapa, então, vai ficar assim. Eles saíram da Antioquia, eles foram para Chipre, lá em Chipre, em Pafos, que era o centro onde estava o João Paulo, o Sérgio Paulo, e daí ele vai aqui, ó, né, Perge, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E daí eles fazem o caminho inverso e pegam um navio, sem passar por Pafos de novo, eles vão direto para Antioquia. Uma viagem curtinha, mas é a primeira viagem de Paulo fazendo o ministério que lhe foi dado por Deus. Muito bem, nesta época começou um conflito, começou uma discussão. Como eles pregavam para judeus e alguns gentios, esses gentios acabavam se convertendo. E aí a dúvida que se tinha era a seguinte: muito bem, você não é judeu, você é gentil. Então, é necessário primeiro se circuncidar, primeiro se tornar judeu, para daí receber o Espírito Santo, para daí receber a mensagem de Jesus. E assim, nem todo mundo achava isso. Pedro não achava isso, porque ele passou um episódio muito interessante com um militar, né, que era gentil, ele era romano, tá? E dali ele fez o apelo, Cornélio recebe, se converte, recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, enfim, Pedro tem essa experiência.
Paulo também tem essa experiência, ele, Barnabé, também tem essa experiência. Então, o que acontece é que houve essa discussão, começaram os judeus a exigir dos gentios primeiro uma circuncisão e depois a conversão. Então, eles vão até Jerusalém, eles se reúnem para discutir o assunto. Essa discussão ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. E aí ficou decidido que Pedro discursa, ele fala da experiência que ele teve com Cornélio, que eu acabei de mencionar. Paulo e Barnabé discursam, e eles também testemunham de tudo que está acontecendo com os gentios. Eles recebem o batismo, eles se convertem, são batizados, recebem o batismo no Espírito Santo sem a circuncisão. Então não há necessidade de circuncidar. Então a discussão é esta. Tiago, que era quem congregava todos à sua volta, que era a pessoa que estava gerenciando isso tudo, ele faz um discurso, ouvindo todas as pessoas, ele faz um discurso e diz o seguinte: não, então vamos fazer o seguinte, nós só vamos exigir que eles observem as leis de Moisés, eles observem a Torá, eles observem aquilo que é separação do impuro, no sentido das carnes que eram sacrificadas aos ídolos e que as pessoas às vezes se alimentavam, então ele dizia para separar, mas dentre a lei de Moisés, a questão da circuncisão não era exigida, então eles ficavam fora desta exigência. Todas as outras regras morais, religiosas da lei eram exigidas e a questão dos rituais de sacrifício dos ídolos e dos rituais de moralidade sexual também era exigido que eles não participassem. Então, se eles observassem isso, não tem problema nenhum, eles podiam se converter, eles podiam ser batizados e eles podiam receber sem maiores problemas o batismo no Espírito Santo. Aliás, não eram homens que iam dizer quem pode, quem não pode receber batismo no Espírito Santo. Isso não compete a humano, isso compete a Deus. Deus dá o batismo no Espírito Santo para quem ele quer dar, para aquele que procura de coração limpo, de coração puro, esse batismo no Espírito Santo, esta complementação. Então, Deus honra a busca pura, a busca irrestrita daquele fiel, daquele convertido. Tá? Então não é Tiago, não é Pedro, não é Paulo, não é Barnabé, não é Timóteo, não é ninguém que vai dizer você pode, você não pode receber o batismo do Espírito Santo. Deus deu o batismo do Espírito Santo para as pessoas sem cerimônia nenhuma, nem perguntando a opinião de ninguém, porque é ele que determina esse tipo de coisa. Muito bem, uma vez vencido isso, ele volta, óbvio, para Antioquia e aí ele inicia uma segunda viagem. Essa segunda viagem acontece já no ano seguinte, em 49, mais ou menos, e ela se estende um pouco mais. Então, veja, a primeira vez que ele passa levando a mensagem, dando as orientações. Agora, nessa segunda vez, ele vai parando e ele acaba ficando um tempo um pouquinho maior em algumas cidades para estabelecer, para fortalecer, para solidificar o resultado daquela primeira viagem. Então, ele vai a partir de Antioquia também, e aí quando eles estão para sair, leva quem? Quem é que vai? Quem é que não vai? E aí Barnabé disse, não, vamos levar João Marcos. E Paulo disse, não vou levar João Marcos porque, veja, ele sem explicação nenhuma, sem dar satisfação, sem dar nenhum tipo de referência, ele pura e simplesmente abandona todo mundo e vai embora. Então eu não vou levar, eu não quero levar. Barnabé, ele dá uma segunda chance para João Marcos. Ele dá uma segunda chance para João Marcos. Ele disse, então ocorre aquela disputa, quem leva, quem não leva, quem vai, quem não vai. E aí o que acontece
é que Barnabé leva João Marcos e eles vão para um lugar e Paulo leva Silas, Timóteo vai junto também e Timóteo depois se junta ao grupo também e a partir de um determinado momento também Lucas se junta ao grupo de Paulo. Tá? Então aqui, a princípio, Barnabé sai da Antioquia com João Marcos e eles vão para onde? Eles vão para Chipre, que foi a primeira parada na primeira viagem de Paulo com Barnabé e João Marcos. E Paulo pega Silas e ele vai com Silas para outras localidades. Então eles se dividem, 2 para um lado e 2 para o outro lado. Tá? Então, a primeira parada de Paulo é Tarso. Tarso, onde ele nasceu, então a cidade dele. Dali ele vai para Derbe e dali ele vai para Listra. E é aqui que ele conhece Timóteo. E Timóteo, então, dizem alguns que Timóteo ele é resultado, na verdade, o ministério de Timóteo é resultado do trabalho de Paulo. Então, a conversão de Timóteo é devida a Paulo. Paulo é que converte com as suas explicações, com a sua exposição da mensagem, é que converte Timóteo. E dali eles vão para Icônio. Então, Timóteo passa a ser uma pessoa extremamente importante no ministério de Paulo. Paulo, ele dá bastante incumbências para Timóteo. Tá? Muito bem, de Icônio, ele vai até Troade, a cidade de Troade, e depois ele passa por uma região chamada Macedônia. Macedônia é o lugar de origem de Alexandre o Grande, então Alexandre da Macedônia. Então ele vai agora nos lugares de origem de Alexandre o Grande. Veja que Alexandre já é morto, a Grécia já está dominada por Roma, eu já estou num outro império, tá? Mas esse era o local de nascimento, o local de origem de Alexandre. E lá na Macedônia, eles vão para uma cidade chamada Neápolis e depois eles passam para uma cidade de nome Filipos, que nós vamos conhecer porque aqui Filipos, os habitantes de Filipos, os filipenses, recebem uma carta, né, que ficou conhecida como Carta aos Filipenses. Tá? Em Filipos, eles conhecem uma mulher de nome Lídia. Aliás, era muito comum isso, eles conhecerem algumas mulheres que tinham um poder aquisitivo maior, elas tinham uma riqueza maior, elas tinham dinheiro. E esta Lídia era proprietária de uma casa onde eles ficaram hospedados e onde eles faziam as reuniões todas. Então, eles não só conheceram Lídia, como Lídia era convertida também. Tá? Nesta cidade de Filipos ocorre uma perseguição, Paulo é preso e na prisão ele acaba conversando com o carcereiro acaba se convertendo, ele e a sua casa. Eu e minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Então, esse carcereiro, ele é também produto do trabalho, da pregação de Paulo. De Filipos, eles vão a uma outra cidade chamada Salônica, que também recebe uma carta que depois fica conhecida como Carta aos Tessalonicenses. Tá? Nesta cidade de Tessalônica existe um homem que é conhecido com o nome de Jason, e Jason ele é convertido também a
Deus. Dali eles partem para Bereia, uma cidade de Bereia, e super importante aqui é que nesta cidade de Bereia, toda vez que Paulo está pregando, quando Paulo está explicando as coisas, estes moradores têm as escrituras, portanto eles têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, porque não era todo mundo que tinha as escrituras, eles têm essa escritura e eles começam a confirmar se aquilo que Paulo está falando está nas escrituras, porque se não estivesse, eles iriam então reclamar, eles iriam negar, tá? Então isso é um exemplo para nós. Toda vez que um pregador está falando, toda vez que nós ouvimos alguma pregação, toda vez que nós ouvimos alguma experiência, enfim, alguma coisa que está contida na palavra, vamos até a palavra e vamos confirmar na palavra aquilo que está ali. Então, Filipos, aqui uma fotografia aérea. Olha como Filipos era uma cidade grande, né? Então, aqui nós temos os restos da cidade de Filipos e aqui uma fotografia mais aproximada, né? Então, grandes pedras, alguns pedaços de colunas, enfim, das construções da antiga Filipos. Tá? Aqui, Tessalônica. Olha que coisa interessante, então nós temos aqui os restos dos caminhos e as construções antigas, tá? E alguns templos de Tessalônica. Bereia, aqui é a cidade nova de Bereia, e aqui é uma fotografia que mostra um pedaço das escavações dos restos arqueológicos, inclusive tem aí os vegetais, né, que nasceram no meio desses restos, dessas pedras de Bereia. Muito bem, então a segunda viagem continua ainda, eles não param lá, eles vão para frente, dali eles vão para Atenas. E lá em Atenas ocorre uma discussão com os filósofos de Atenas, porque daí eles estão andando pelo Areópago, onde existem algumas imagens, enfim, e eles acabam discutindo então com os filósofos dali. E de Atenas eles partem para uma cidade também na Grécia chamada Corinto, e aqui a gente também tem uma carta aos Coríntios, tá? E ali eles ficam bastante tempo. Em Corinto eles ficam 18 meses. E é em Corinto que eles conhecem um casal muito importante, muito especial, de nome Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, a gente vai falar de Priscila e Áquila mais para frente. E aí, neste local aqui, Paulo é denunciado de novo, eles falam de novo sobre Paulo, e ele acaba sendo apresentado num tribunal e presidido por Galho. E lá ele acaba sendo defendido, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de Apolo, que Apolo é um dos defensores de Paulo diante de Galho. Depois eles vão para Éfeso, e daí de Éfeso eles partem para Cesareia, passam por Jerusalém e chegam até Antioquia. Vejamos lá, Atenas, aqui, essa foto que ficou no slide anterior, mas essa foto aqui é de Atenas, aqui o templo, tá? Que é um dos mais famosos, mais conhecidos, e aqui a imagem, né, de Atenas, a parte velha de Atenas, aqui a parte nova, e ali você já enxerga o mar, tá certo? A cidade de Corinto, tá lá o mar, tá aqui os restos, aqui uma coluna caída, algumas colunas que ainda estão de pé. Então, a cidade de Corinto, se você olhar ali, o meu amado vai observar que tem a cidade nova, a cidade moderna de Corinto. À frente, então, eles chegam a Éfeso,
aqui está o caminho, né, de Éfeso, aqui os restos de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande. E uma coisa super interessante é que aqui tinha um templo também da deusa Artemises. E aqui houve um problema muito sério, quase resultando em morte, exatamente porque os adoradores, os seguidores da deusa, começaram a se insurgir contra as mensagens de Paulo e dos seus seguidores. Tá? Então, esse templo não existe mais, não tem restos desse templo. Esse templo era enorme, o Amado está vendo aqui, é um desenho que foi feito de acordo com descrição. Então, alguns viajantes viajavam e eles descreviam para aqueles que não podiam ir, como é que era assim, assado e tal. E aí os artistas faziam o desenho. Alguns faziam, inclusive, eles faziam imagens, eles faziam pequenos templozinhos que eram vendidos para os adoradores da deusa. Tá? Esse templo foi destruído, tá? Não existe mais nada, mas era um templo bastante grande e bastante importante na região. Então aqui o Amado vai ver que ele sai daqui, né? Ele passa então Tarso, Perge, Listra, Antioquia, Troade, depois Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, depois ele passa para Corinto, pega um navio para Éfeso e o navio então vai para Cesareia, né, onde ele passa em Jerusalém e depois ele vai para Antioquia, fechando a segunda viagem. A terceira viagem, um pouquinho depois, em 53 até 57, que também parte de Antioquia. Então ele vai de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, ou seja, todos os lugares por onde ele tinha passado antes. Então ele vai vendo como é que as igrejas estão, ele vai dando reforço espiritual, ele vai dando apoio, ele se mostra ali, ele se coloca. E aqui em Éfeso ele encontra, nesta terceira viagem, ele encontra alguns discípulos de João Batista, olha lá, bem antigo, e que tinham toda a mensagem de arrependimento, tudo aquilo que João Batista falou. E aí, quando Paulo chega ali, eles são batizados no Espírito Santo, então eles não tinham conhecimento deste batismo do Espírito Santo. Tá? Ali em Éfeso, ele é expulso da sinagoga, mas ele continua pregando por 2 anos ali. Então ele fica bastante tempo em Éfeso agora, né? Então agora é a vez de Éfeso receber Paulo por bastante tempo. E aqui acontece uma coisa interessante. Muitos mágicos, muitos feiticeiros, muitos adoradores de espíritos imundos, eles acabam recebendo a mensagem, eles se convertem e aí todos aqueles livros de magia, aqueles livros, né, de imundície, eles fazem uma fogueira e eles queimam esses livros, mostrando então que a conversão deles era uma conversão total e irrestrita. Então eles largam absolutamente as suas vidas. Amados, livro naquela época era uma coisa muito cara, nem todos podiam comprar. E quando você comprava, era um bem muito precioso, valia muito dinheiro. Então, o fato deles queimarem esses livros, eles estavam demonstrando a profundidade da sua conversão. Aqui, ó, Artemis, que eu falei para vocês lá, né? Aqui, ó, a deusa Artemis. Paulo foi perseguido, tá? É esse templo que eu mostrei para vocês na imagem anterior, tá? E dali ele vai para Filipos, Tessalônica e Bereia. Portanto, ele faz o circuito completo. Tá? Daí ele vai para a Grécia, a palavra diz que ele vai para a Grécia, a gente não sabe para onde ele foi. Imagina-se que ele tenha ido para
Atenas, mas pode ser Corinto também, porque ele ficou bastante tempo em Corinto da outra vez. Tá? Então ele vai para a Grécia, a gente não sabe direito para onde, e aí ele é perseguido e ele volta para a Macedônia e depois para Troade. E daí ele passa por uma cidade litorânea para pegar navio em Mileto e aí volta para Cesareia, indo para Jerusalém de novo. Então aqui agora acontece uma coisa, né? Ele faz um circuito um pouquinho diferente. Então ele vai, ó, sempre termina aqui, né? Se o amado observar, ele vai Tarso, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Bereia, não se sabe se Atenas, Corinto, aqui também não dá ideia. Depois ele volta para cá, tá? Pega um navio, passa em Mileto e volta para Cesareia, em Jerusalém. E aqui em Jerusalém, quando ele chega em Cesareia, ele já recebe a notícia, já recebe a profecia de que prisões estão se aproximando. E ele já sabe disso. E dizem para ele não ir a Jerusalém, mas ele vai a Jerusalém. Então, quando ele chega em Jerusalém, o amado percebe que toda vez que ele faz um circuito, quando ele termina uma missão, quando ele termina uma parte daquilo que ele foi mandado fazer por ordem de Deus, ele vai a Jerusalém, porque daí ele vai ao templo adorar e ele vai também dar satisfação aos apóstolos. Quando ele faz isso, então ele chega até o templo e ele é preso exatamente nesta ocasião. Por que ele é preso aqui? Porque as notícias de que ele anda com gentios, de que ele está contra as regras, as normas, as leis, estão sendo desrespeitadas. Aquela mesma ladainha de sempre, que já era com Jesus, que ele não respeitava as leis, que ele não respeitava sábado, que isso, aquela coisa, as mesmas ladainhas de sempre, as mesmas reclamações também em relação aos discípulos. A mesma coisa acontece com Paulo, ele é preso, assim que ele sai do templo, ele é preso, ele é levado, e ele pede nessa ida, né, ele pede para falar à multidão. E aí, quando ele começa a falar, quando ele começa a pregar à multidão, ele fala que a mensagem está sendo levada, inclusive, para os gentios. A turba quer matá-lo, tenta pegá-lo, matá-lo, e o comandante impede isso, separa, leva Paulo preso para proteger a vida dele. Né? Ele é levado perante o sinédrio, a mesma história de sempre. Né? Ele é levado diante do sinédrio e aqui ele faz uma alegação interessante. Porque o que ele está dizendo? Ele está pregando Jesus. E quando ele prega Jesus, o que ele diz? Ele diz que Jesus ressuscitou. Quando ele fala isso, e ele fala propositadamente, ele fala isso, porque ele estava vendo que o sinédrio ia condenar ele estava vendo que o problema estava ficando sério. Então, quando ele fala isso, ele provoca uma briga entre fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditam na ressurreição e os fariseus acreditam na ressurreição. Então, quando ele fala que Jesus ressuscitou, pronto. Aí a briga está feita, ele teve que ser retirado do sinédrio, porque eles começaram a brigar entre eles, tá? E aí o que eles fazem? Depois que acomodados os ânimos, eles fazem um complô entre eles se acertam e eles fazem um complô. Vamos matar Paulo. Pronto, a gente resolve o problema matando Paulo. Né? Eles queriam fazer do mesmo jeito que fizeram com Jesus. E aí alguém fica sabendo, conta para um outro alguém que conhece o comandante, vai até o comandante e diz: escute o que esta pessoa está falando. E esta pessoa fala: olha, eu escutei isso. Ou seja, assim que você tirar ele daqui e levar ele para lá, eles já armaram
uma situação, ou seja, uma cilada, uma armadilha, e ele vai ser morto, tá? E Cláudio então disse, opa, ele está sob sob a minha responsabilidade, então não dá para fazer qualquer coisa. Então o que ele faz? Ele decide transferir Paulo para Cesareia, que era a sede de uma das partes do governo em que se dividia aquele reino, e ele diz, não, eu vou mandar para Cesareia porque o governador está lá, e ele vai diante de Félix, o governador que está em Cesareia, e ele que se explique lá, e aí não é mais meu problema. E efetivamente ele faz isso. Ele escondido, ele leva Paulo para lá. Quando eles percebem, quando eles caem em si, Paulo já está em Cesareia. Lá em Cesareia, então, as pessoas vão falar com Félix, vão falar com o governador e eles exigem providência. Ou seja, eles querem agora que Roma mate Paulo, assim como resolver um problema que eles tinham, que eles achavam que estava resolvido, mas que não está na verdade, que foi a morte de Jesus. Tá? E aí, diante de Félix, ele não consegue se defender. Por que ele não consegue se defender? Porque começa a fazer um tumulto, etc. E Félix diz, quer saber de uma coisa? Deixa ele aqui, deixa ele aqui. E ele foi levando, ele foi deixando, foi deixando, foi deixando. Ele nunca julgou o caso de Paulo. Paulo, na verdade, fica 2 anos em Cesareia e nada acontece. Até o momento em que Félix é substituído. Então o imperador diz, não, Félix sai fora, e agora quem entra no lugar de Félix é um outro governador com o nome de Pórcio Festo. Pórcio Festo, ele era próximo dos judeus, ele era muito influenciável pelo poder que os judeus tinham. E aí eles trocavam gentilezas, eles trocaram benefícios. Quando Paulo viu que era Pórcio Festo, ele pensou, ele vai me condenar. Então o que ele fez? Ele imediatamente, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer coisa, quando Pórcio Festo assume, Paulo diz assim, eu apelo para César. Eu sou cidadão romano, então eu tenho direito de apelar para César. Eu não quero ser julgado por você, eu não quero que judeus fiquem me acusando aqui, acolá. Eu vou até Roma. E, portanto, ele apela para César. E aí ninguém escutou mais nada, né? Os judeus foram embora e Paulo ficou ali até ser mandado para Roma. E aqui acontece uma coisa interessante. O rei Agripa, que era o rei de toda aquela região, então existiam governadores e existiam, sobre esses governadores, existiam reis. Este rei Agripa, que é descendente de Herodes, ele era chamado de Herodes Agripa. Todos os descendentes de Herodes tinham esse nome, Herodes. Herodes alguma coisa para diferenciá-los entre si. Então, este era o Herodes Agripa, tá? Ele foi visitar Cesareia. E quando ele foi visitar Cesareia, o Pórcio Festo disse assim, escute, olha que coisa interessante, né? Você não quer escutar um judeu de nome Paulo que está falando aí acerca de um morto, alguma coisa assim, chamado Jesus, né? E pediram para julgar. Você não quer escutar esse homem? Vamos escutar ele. E eles acharam isso divertidíssimo, um lazer maravilhoso. E eles chamaram Paulo para falar diante de Pórcio Festo e diante do rei Agripa e de toda a sua família, de todos os descendentes, então, inclusive uma das descendentes era casada com Félix, né? A gente viu isso, era casada com Félix, e eles ouviram Paulo. E quando eles ouviram Paulo, a mensagem foi direto no coração. E aí, quando eles perceberam que eles iam se converter, eles disseram, opa, não dá. E aí o que eles fizeram? Eles disseram, não, chega, não quero mais escutar nada. Porque eles tinham certeza que se eles escutassem mais um pouquinho, eles iam ser convertidos. E eles não queriam isso. E aí eles disseram o seguinte,
Paulo, se você não tivesse apelado para César, você estaria livre, você poderia ter ido embora a qualquer momento. Mas isso não aconteceu porque ele apelou para César e, portanto, ele tinha que ser levado diante de César em Roma. Aqui, Cesareia, olha que desenho bastante ilustrativo de como era Cesareia. Cesareia hoje é só resto, né? É isso aqui. Mas Cesareia era enorme, tinha um porto particular, um local. Aqui eram os jogos, eles faziam corridas de bigas aqui, tá? Tinha um aqueduto levando água potável, porque essa água aqui era salgada, levando água potável. Existiam piscinas aqui. Era uma coisa fabulosa, era uma cidade que foi construída por Herodes, o Grande, em honra, em homenagem a César, o imperador, César Augusto, que é o nome, César é o nome de todos os imperadores são denominados de Césares. Então é César alguma coisa. Né? César é um nome tipo imperador. Né? Então é por isso que a cidade se chama Cesareia, que é dada em homenagem a César. Aqui são os restos da cidade e aqui o amado está vendo as torres de vigia, né, o mar, e aí os restos da cidade de Cesareia. Amados, nada disso ficou. Tudo isso ficou em pedras, ficou em ruínas. Tudo isso. Os amados estão vendo que disso tudo restaram os cristãos. O restante, o que era material, o que era feito pela mão de homem, tudo isso desapareceu. E ele vai para Roma. Então, Júlio era o militar que deveria levar então Paulo para Roma. E aí no caminho o mar não estava muito amigo, o navio vai a pique e num determinado momento eles dizem assim, não, a gente vai ter que matar todos os prisioneiros, porque se o navio vai afundar, nós temos medo de que eles escapem. E aí o que acontece? Paulo diz, não se preocupe, ninguém vai fugir. Ah, mas o medo do navio ir a pique e matar, né, afogado todo mundo. Paulo, instruído pelo Espírito de Deus, diz assim, nenhuma alma você vai perder. Você vai chegar com todos eles em terra firme. E efetivamente isto acontece aqui numa ilha, a ilha de Malta, onde Paulo pega o evangelho até que um outro navio seja arrumado e a estação de viagem seja chegada, né? Porque eles estavam numa estação ruim para viajar. E aqui acontece uma coisa interessante, que quando Paulo está arrumando a fogueira, assim que eles se salvam do naufrágio, Paulo está arrumando a fogueira e no meio dos gravetos, no meio da lenha da fogueira, quando ele vai colocar a lenha no fogo, uma cobra, uma serpente que estava ali, morde a mão de Paulo. E eles veem que aquela serpente era altamente peçonhenta, venenosa, e as pessoas só ficavam olhando para Paulo, esperando assim, daqui a pouquinho esse homem vai inchar e arrebentar, porque esta cobra mata desse jeito, o veneno tem esse efeito. E aí o tempo passando e nada do Paulo morrer, e eles perceberam, opa, aqui tem alguma coisa. Esse homem foi liberto do mar, esse homem passou por mordida de cobra e nada disso atrapalha. E ele acaba pegando em Malta e ele consegue alguns convertidos. Logo em seguida ele vai para Roma, portanto ele chega a Roma quando um novo navio é providenciado, ele vai para lá e fica numa prisão domiciliar, ele fica em casa, tipo a gente que está aqui em isolamento, né? Só que o dele era um isolamento relacionado à religião, à convicção espiritual dele. Nós estamos aqui por uma questão sanitária, né? Então a gente está isolada no Covid por causa da questão sanitária. Paulo não.
Paulo estava em prisão domiciliar, ele podia ficar na casa, ele podia receber as visitas que ele quisesse, ele só não podia sair, mas ele estava com uma comodidade bastante grande e ele prega durante bastante tempo em Roma e ele faz vários convertidos em Roma. Então ele fica lá por 2 anos. Bem, essa é a viagem. Então ele sai de Jerusalém, onde ele foi preso, ele vai para Cesareia, onde ele fica 2 anos, e daí depois ele vai, ele vai próximo à costa, que o mar estava muito revolto, a estação não estava bem, e eles insistem em viajar, e aí o que acontece é que eles naufragam aqui nessa ilha, a ilha de Creta. Se o amado observar, aqui em cima fica Corinto e Atenas fica para cá, né? Se o amado lembrar do mapa, aqui é Corinto, aqui é Atenas. Eles passam aqui por baixo dessa ilha chamada Creta. E depois eles vão vindo aqui, perdão, eu estou falando Creta, não é Creta, 1000 perdões. Eles vão para Malta, o naufrágio acontece em Malta, não em Creta, em Malta. Foi falha minha aqui. Então eles vão de Creta para Malta e aqui eles acabam naufragando. É aqui que ocorre toda aquela situação que eu acabei de contar para o amado. Depois eles esperam um outro navio e eles saem de Malta e vêm para cá e vão direto aqui para Roma. Então aí ele fica aqui em Roma, na Itália. Tá? E aí, o que acontece? Roma, aqui, olha, é uma maquete, óbvio, tá? Isso aqui tudo não existe mais, só tem pedaços disso. O Coliseu, ele tá quase inteiro, tem uma parte que está quebrada, se o amado olhar lá na internet, vai achar o Coliseu. Isso aqui, ó, isso aqui é o aqueduto, é onde a água era trazida para Roma. O Fórum Romano fica aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui do lado, né? Isso aqui era o Palácio do Imperador, tudo isso aqui é o Palácio do Imperador, que ficava de frente por um tipo de uma praça onde eles faziam corrida de biga. O que é corrida de biga, Linico? São os carros de antigamente, eram pessoas que dirigiam 1 ou 2 cavalos que levavam e eles faziam corridas, né? E muita gente morria nisso porque era uma coisa bastante violenta. Então ele foi levado, nós não sabemos exatamente onde, é óbvio que lá em Roma tem ali cárcere de Paulo, cárcere de... Mas a gente não tem certeza. Isso é o que imagina onde ele tenha ficado. Esse aqui é o Fórum Romano, tá? Era onde todos os julgamentos, o mercado, ou seja, a vida social acontecia aqui. E aqui mais uma imagem do Fórum Romano, tá? Paulo escreve, entre essas viagens, entre a sua estadia em Roma, dizem que Paulo escreve todas essas cartas aqui. Mas essas que estão assinaladas são as que nós temos certeza que foram Paulo que escreveu. As outras disse que foi Paulo, mas na verdade foram os discípulos de Paulo que escreveram. Então a gente não tem certeza se foi Paulo porque ele disse para os seus discípulos escreverem ou eles aproveitaram o nome de Paulo, porque Paulo ele cria um nome importante na época e aí algumas pessoas se aproveitam do nome de Paulo e eles fazem as cartas e vendem essas cartas, vamos dizer assim, né, com o nome de Paulo. E quando eu digo vender, não é por dinheiro, eu estou dizendo que eles estão passando essas ideias como se fosse de Paulo, mas é na verdade dos discípulos dele. Então nós temos certeza de que Gálatas foi Paulo que escreveu. Primeira e segunda Tessalonicenses, se imagina que a primeira tenha sido ele, mas que a segunda não tenha sido ele, que tenha sido alguém que lhe faz referência, mas não foi ele. Primeira e segunda Coríntios foi ele, Romanos foi ele. Efésios tem uma duvidazinha, mas muitos dizem que não foi. Filipenses diz que foi. Colossenses nós não temos certeza. Filemon
certeza que foi. E olha que coisa interessante, né? As pastorais que ele escreveu para Timóteo e para Tito, que dizem que foi ele que escreveu, a gente tem dúvidas disso. Nem todos os estudiosos afirmam com certeza que foi ele que escreveu. Tá? Então, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que foram os dois convertidos que ele chamava de filhos e que ele criou na fé como importantes e como bastante capazes de fazer a obra de Deus. Ele morre depois, na verdade, ele foi para ser julgado por César. Imagina-se que ele tenha sido declarado inocente, porque isso já tinha desde Cesareia, já havia essa ideia dele ser inocente. Então imagina-se que nesta etapa ele foi declarado inocente e foi posto em liberdade, mas ele não volta. Ele fica por lá fazendo a obra, e aí um pouquinho depois disso, o cristianismo é considerado pelos imperadores romanos como ilegal. Então não era possível ser cristão e pegar o cristianismo, pegar a mensagem de Jesus, de Deus, como eles faziam. Isso ficou proibido em Roma. E é óbvio, se Paulo fazia isso, ele foi preso de novo, porque ele estava fazendo isso, ele estava contra a lei dos homens, e aí sim ele foi condenado à morte. Ele foi decapitado, ele não morreu em Roma, eles expulsaram essas pessoas e fizeram a decapitação longe, 2 quilômetros longe. O imperador daquela época era Nero, aquela aberração humana, aquele homem absurdo, violento, fora de tudo que se tenha noção, era esta pessoa Nero. Ele pôs fogo em Roma e disse que foi os judeus que tacaram fogo em Roma, e aí ele começa uma perseguição em larga escala, né? E muitas pessoas morrem por conta disso. Ele botava as pessoas no Coliseu e mandava largar feras, ursos, leões, etc., para serem mortos, né? Ele tinha um local onde os cristãos eram presos como se fossem mastros, e eles botavam fogo nos cristãos para servir de tocha, para iluminar caminho. Foi um homem absurdo, foi um homem, uma aberração de pessoa, completamente fora de qualquer coisa. Tá? Diz que ele foi enterrado na Via Ostiense, onde ele morreu, que ficava a 2 quilômetros, então, de Roma. Eles encontraram, depois de um tempo, eles encontraram o que devia ser a sepultura de Paulo, sabe-se lá, com aquela perseguição. Imagina que alguém ia se preocupar de ficar guardando a sepultura, porque estava correndo o risco de morte, né? E aí eles encontraram a sepultura de Paulo e eles construíram uma igreja no local. Óbvio, aquelas coisas assim. Olha que ostentação, gente. Olha que absurdo. Tá? Aqui é um nicho onde eles encontraram o corpo de Paulo, e aí em cima eles construíram essa igreja aqui, essa é a parte de fora, tá? Olha aqui, tá vendo? Olha o capitel que está aqui, essa parte aqui que o amado está vendo, tá? Olha o capitel, olha a altura disso aqui. Muito parecido com o que fizeram com Pedro lá na igreja de São Pedro, no Vaticano. Ó, essa aqui é a nave central, a igreja, a nave central, aqui uma outra vista da nave central. Paulo hoje é adorado como um santo, né? Assim como Pedro, assim como todos os apóstolos, assim como Maria, assim como José, enfim, todos os que estavam relacionados com Jesus são adorados hoje como santos da igreja católica e de outras igrejas que são correlatas.
Amém, amados. Bons estudos.